Esse ministério específico, o Influi, ele surgiu de uma necessidade. E basicamente as coisas no mundo surgem por necessidade. As invenções, casamentos, pessoas procurando emprego, pessoas dando emprego às outras. Então basicamente a necessidade é o que move todo mundo. E a necessidade de haver um ministério específico para trabalhar com uma faixa etária de maneira personalizada foi o que deu o start do Influi, a necessidade. Grande parte da população brasileira é formada por jovens e adolescentes. As escolas são cheias deles. Tenho filhos também acerca dessas coisas nessa faixa etária. E essa necessidade também se deu pela população da própria igreja. Se percebeu então que cada vez mais adolescentes estavam vindo, aceitando a Jesus e principalmente querendo ter uma vida com Cristo e para Cristo. Eu lembro uma certa vez num culto onde houve um apelo e eu olhei para as pessoas que vieram ou atenderam a esse apelo, ajoelhadas no chão e orando e chorando. E eu comecei a olhar para elas e percebi que eram adolescentes. Naquele culto, eu disse diante de todo mundo: a partir de hoje a gente vai fazer algo específico para vocês, personalizado. A partir de hoje a gente vai olhar para vocês de uma maneira diferenciada. Então foi isso que deu o start, a necessidade, porque havia agora um público em potencial. E quando eu olhei para eles naquele culto, foi uma ação em fé. A gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque para vocês estarem aqui ajoelhados, chorando, se quebrantando diante de Deus, precisa se para olhar para vocês hoje, agora. Não amanhã quando vocês forem os adultos da igreja, mas hoje e agora. Aí então surgiu o Influi. Da igreja que eu vim, não havia esse trabalho específico. Mas já no mundo, esse trabalho sempre foi feito. Sempre tiveram, de alguma maneira, trabalhos específicos para as várias faixas etárias da população. Mas a minha adolescência, eu aceitei Jesus com 13 anos. E eu penso assim que na minha vida cristã, eu nunca me esfriei com Jesus. Nunca me afastei dele. Nunca me desviei. Mas toda a minha vida cristã foi vivida de maneira intensa em Jesus Cristo. Algumas coisas contribuem. Exemplo, ter esses exemplos a seguir. Mas também haviam outras coisas que hoje eu olho para trás e penso fizeram a diferença para que eu fosse um adolescente de Jesus. Primeiro, todos os sábados de manhã, eu gastava o sábado todo para orar. Eu acordava 8 horas da manhã e 9 horas, então eu pegava minha Bíblia, ligava um CD de músicas que me levassem a orar e então orava. E saía daquele lugar meio-dia, 1 hora da tarde. Passava ali 4, 5 horas lendo a Bíblia, chorando, gritando muitas vezes, me humilhando diante de Deus. E aquilo era uma das coisas que fazia o diferencial na minha adolescência cristã. Por quê? Porque na segunda-feira eu tinha conflitos, na terça-feira eu tinha tentações, na quarta-feira tinha coisas da minha natureza que me afastavam de Deus. Então, durante a minha semana toda, de alguma maneira, eu desgastava aquilo que eu tinha para com Deus. É claro que sempre pedindo perdão, sempre buscando a Deus, sempre indo aos cultos, mas no sábado eu fazia aquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia, que a cada período de tempo se enchia do Espírito Santo. E esse se encher do Espírito Santo é cada vez mais ser governado por Ele. Então, quando eu gastava esse tempo de um período todo me derramando na presença de Deus, eu estava me enchendo do Espírito Santo. E aquilo era toda a diferença para viver a semana toda. Também eu me envolvi com teatro, eu me envolvia nas atividades da igreja. Eu era um jovem, um adolescente que trabalhava para as coisas de Deus. Isso me fez ter amigos e amizades profundas dentro da igreja. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem amigos fora da igreja. E não amigos dentro da igreja. Eu me envolvia e tinha compromisso com o teatro, a gente ia em outros lugares, a gente gastava tempo orando, jejuando, ensaiando. Então toda a minha vida, de alguma maneira, foi então em volta das coisas de Jesus. Por quê? Porque eu priorizei. Eu lembro de um dia que o técnico de futebol ao qual eu fazia parte, ele foi na casa dos meus pais e disse assim para os meus pais: Seu Nelson, por que você não deixa mais o Nelsinho jogar bola? E aí então o meu pai me chamou e disse: Nel, o técnico veio aqui e disse que eu não permito, mas eu nunca te disse nada. E então eu disse para ele: Pai, quando os jogos forem sábado eu vou,
mas quando for no domingo da manhã, eu vou faltar, porque de manhã, no domingo, eu tenho escola bíblica dominical. Isso é um exemplo do quanto eu priorizei as coisas de Deus. Influi, vocês são maravilhosos, nasceram no coração de Deus e eu sempre tenho falado sobre vocês. Vocês são meninos, talvez na idade, talvez em algumas coisas vocês ainda precisam ter maturidade de vivência humana para ter, mas espiritualmente vocês estão muito na frente. Portanto, em nome de Jesus, sirvam a Cristo por toda a vida de vocês. Se vocês repararem na vida dos homens de Deus, descritos na Palavra de Deus, e perceberem aqueles que foram a Cristo desde pequeno, como Daniel, como José do Egito, e viveram essa vida para Ele, foram impactados pelo poder de Deus e puderam também impactar o mundo. Deseje isso. Pense na tua profissão, pense na faculdade, na graduação que você vai ter, pense de como você vai viver a vida, pautado também nas coisas do reino de Deus. Em nome de Jesus e viva para Cristo. Deus te abençoe.